Eu me chamo Valério Egídio Stefanelli e dentro do culto eu recebi o nome de Babá Olutoye. O candomblé surge no Brasil com as pessoas que vieram, né, de vários países da África e na condição terrível de escravos, e trouxeram com eles das únicas coisas que eles puderam trazer, né, porque não tinham nome, não tinham roupa, não tinham identidade nenhuma, mas trouxeram a religiosidade, a religião dentro deles. E chegando aqui no Brasil, houve, depois de alguns acertos e tudo, essas comunidades foram formadas através de pessoas que foram se unindo e resgatando toda essa cultura e essa religião no Brasil. Então, uma religião formada de várias etnias que se juntaram, né, e reestruturaram uma religião perfeita, uma religião com todos os fundamentos, com história, com veracidade, né, dentro do Brasil. Então nós acreditamos que o Orixá, ele quis vir para o Brasil, para o mundo novo, né, e aqui então formou-se o candomblé, o que nós chamamos hoje de candomblé, tá? Então, por volta de 1600 e pouco, já se tem histórias, né, de algumas comunidades que já estavam organizadas dentro do culto. Então é muito antigo já, mesmo no Brasil. Não diria rivalidade, há diferenças, lógico. A Umbanda também nasceu no Brasil já começo do século passado, né? E na Umbanda, o que eles utilizam, na verdade, que tem a ver com o candomblé, são alguns nomes, né, de orixás mesmo, mas voltados muito ao sincretismo, porque são santos católicos e que são chamados com o nome de alguns orixás, né? Então, Santa Bárbara, que seria Inhansã, São Jorge aqui no nosso estado, que seria Ogum, e daí por diante. Mas o candomblé é totalmente diferente. O candomblé não tem esse sincretismo, quer dizer, houve no início, foi uma forma de resistência também, né, e de enfrentar a oposição da religião católica. Então aconteceu esse sincretismo, que na verdade foi benéfico na época, porque nós conseguimos estar aqui até hoje, mas já não há mais essa necessidade de se apoiar na religião católica, sendo que nós somos uma religião completa, com todos os dogmas e todas as tradições, entendeu? Várias etnias vieram, né? Então vieram povos de vários países, né? Porque quando se diz África, todo mundo acha que veio da África, mas a África é imensa, né? E com muitos países envolvidos. Então vieram pessoas de muitos países de lá, Congo, Angola, Ijexá, de Iorubá, né, que é a nossa nação. E isso aqui foi se tornando, foram se organizando. Então, na verdade, muitas dessas nações que hoje, né, elas estão aí divididas, como Angola, Jeje, Queto, Ijexá, e outras mais que agora não me lembro, mas na verdade quando surgiu isso teve uma mistura de tudo, e até hoje algumas coisas em relação a termos, a palavras que se usa, por exemplo, no Queto ainda vem do Angola, que se usa no Angola ainda vem do Queto, no Queto se usa algumas coisas ainda que tem uma relação com o Jeje. Então houve uma certa mistura, né? Não podemos dizer que tudo seja muito puro, né? Hoje tem pessoas que tentam limpar e tudo, mas é quase impossível, porque isso já há muitos anos que vem acontecendo dessa forma, né? Então são nações, elas querem dizer que são nações africanas que vieram com seu culto próprio, né? Então
O Queto, que é a nossa nação, veio da Nigéria, dessa parte toda aí mesmo, de Quetu mesmo, né? Do Dahomey, do antigo Dahomey, né? Hoje o Benin, vieram os jejos e tudo, e do Angola, né? Congo e outros lugares também. Então formou-se aí uma mistura muito benéfica, mas conseguiram se dividir com idiomas, com rituais e com situações que diferenciam uma da outra até hoje. Orixá é o termo que se usa no Queto, né? Inquice é o termo que se usa no Angola. E Vodun é o termo que se usa no Jeje. Então, mas na verdade são assim distintos por algumas características, mas na verdade são as mesmas divindades, né? Então, só com alguns nomes diferentes. Agora você observa movimentos, né, que estão acontecendo, como vocês também, a Rosana resgatando tudo isso, e muita gente já vem fazendo um trabalho, né, trabalho meio de formiguinha, para conscientizar as pessoas que o candomblé não é nada disso que falam, ou esse rótulo que ficou marcado, né, que é uma religião de demônios e de coisas ruins, na verdade. Esse é o estigma que se carrega. Mas, de pouco a pouco, eu acho que isso vai começar a ficar melhor do que já foi. Nós já tivemos perseguição lá no início, né, que a própria Igreja Católica, a polícia invadia terreiros e tudo. Então, foi uma luta e uma resistência, que é uma religião de resistência mesmo, né? Porque resistiu mesmo e vem resistindo até hoje. Então, depois nós passamos um período de neutralidade, as pessoas não se importavam muito, né? Então, apesar que quando você dizia, não, eu sou de candomblé, havia um certo choque, porque por não saberem, né? Quer dizer, então eu acredito que essa ignorância no sentido de não conhecer, de ignorar mesmo, causou toda as pessoas não se permitiam a conhecer. Mas é uma religião cheia de cultura, cheia de arte, cheia de coisas lindas, e é uma religião perfeita. Nós cultuamos a natureza. Então, a gente sempre se pega nesse ponto, que você, se o ar que você respira, todos respiramos, o católico, o evangélico, o candomblessista, ele respira o ar que pertence para nós, ao Oxalá, né? Então, se você toma água, que não é como que você vive sem água também. Então, você, felizmente, a gente sabe disso, que qualquer pessoa que precisa de água, ela está também precisando daquela força desse manancial de água que pertence a Iemanjá, pertence ao Oxum. Então, isso ninguém tira, né? É só uma falta mesmo de conhecimento, das pessoas terem um pouco mais de clareza nas questões religiosas, e respeitar. O que falta, na verdade, é respeito, né? Então, respeite a minha e eu respeitarei a sua, é mais ou menos assim. Nós respeitamos, nós não vamos à porta de nenhuma igreja falar mal, ou apedrejar, ou fazer muitas coisas. O sacrifício animal. Bom, as pessoas perguntam, mas por que o sacrifício animal? Porque ele faz parte de um ritual de sacralização de objetos, de sacralização de vida, né? Algumas coisas. Então, muitas vezes que você usa um animal e você salva até a vida de um ser humano através de um animal, né? E para nós ele é importante porque, além de sacralizar o nosso sagrado, depois esse animal ele é totalmente consumido. Então você usa o couro para colocar nos atabaques,
você usa as penas, que se é bicho de pena, para adornar algumas coisas que são necessárias, você usa o sangue lá, as partes vitais também, que vão ali ser preparadas para serem entregues àquela divindade, e a carne é dividida para a comunidade. Quer dizer, então, sempre que há uma festa que segue-se de uma obrigação, a comida que é servida durante a festa é sempre dos animais que foram abatidos naquele ritual, ou imolados, né, ou sacrificados, como que quiserem. Mas isso é milenar, não é uma coisa que vem de agora. Aí eles querem proibir, né? Entram com isso, com aquilo, proibindo. E numa outra palestra que eu dei há um tempo, me perguntaram a mesma coisa. Quer dizer, é implicância também, e é preconceito também. Porque eu não sei a sua idade, mas eu posso dizer que talvez não o seu pai, mas o seu avô, a sua avó, criavam os animais em casa, no terreno de casa, que isso era muito natural na época, e matavam para comer. É verdade ou não é? Quer dizer, e como já disse, né, muitas pessoas, a partir do momento que a pessoa conseguir comer um animal vivo, com pena, pata, com tudo, para-se de sacrificar. Por que não sacrificar no candomblé e você comprar no supermercado aquele animal que foi sacrificado com toda a frieza de um frigorífico, ou de um matador, ou de alguma coisa assim? Aqui não. Aqui ele é respeitado, o animal ele é sacralizado, ele é convocado, ele é oferecido, ele é rezado, quer dizer, alguma coisa que contém axé, contém força vital. Não se pega qualquer animal e vai se destrinchando aí, ou fazer algum tipo de coisa que maltrate ou que traga sofrimento, né? Então, isso o animal se entrega, porque aquele animal que não se entrega, porque existem ritos para isso, e nós levamos muito a sério tudo isso, o animal que não se entrega ao ritual, ele é substituído por um outro que aceite. Então, para você ver o respeito que nós temos pelo próprio bicho. Tudo no nosso mundo é energia, né? E para tudo funcionar, você tem energias positivas, energias negativas e tudo. Então, o que acontece? Você fala, mas faz a maldade. Não, a maldade está dentro do ser humano. O orixá não é maldoso. Exu, que é o mais polêmico, né? Que eles acham que ele não é maldoso. Ele simplesmente atende aquilo que você pede para ele. Só que dentro do candomblé existe uma coisa chamada, nós não temos pecado, tá? Mas nós temos consequência dos atos que você pratica. Então, eu não vou dizer que não exista ninguém do candomblé que faça isso ou que faça aquilo. Depende daquilo que você se propôs. Se você se propuser a beneficiar pessoas, a ter uma comunidade séria, a cultuar o orixá para o bem, que é o nosso caso, a gente está sempre aqui para isso, né? Agora, são pessoas que foram levadas para esse outro lado negativo, de fazer isso, fazer aquilo, existe também. Só que isso não está completamente vinculado aos dogmas que nós seguimos, entendeu? Como é que é? Então isso vai de pessoa para pessoa. E já a pessoa que está ligada a esse tipo de maldade, de tudo, eu já diria que é um outro segmento, que uns chamam de quimbanda, outros chamam de magia negra, outros chamam disso e daquilo. Mas candomblé, não existe esse fator. Nós temos os orixás que nos defendem, porque o mal existe no mundo desde que o mundo é mundo, não é isso? Mas você praticar o mal, você está também trazendo o mal para perto de você. Então, é uma faca de dois gumes, é complicado. O candomblé, na verdade, não seria receber o espírito, né? O orixá, ele provoca um transe, tá? E esse transe, ele é possível a quase todas as pessoas. Tem pessoas que não vão ter o transe, mas existem pessoas que são, né? Elas são propícias a isso.
Então, a partir do momento que você entra para uma casa de axé, então, eu quero frequentar, você inicia como abiã, que é aquele que ainda não nasceu para o orixá. Então, o que ele vai passar é um início, um conhecimento, uma convivência, para que eu, como babalorixá, o conheça, ele, como abiã, me conheça o sistema, como funciona, antes de se iniciar. Nesse ponto, ele já está convivendo com as coisas, ele já está aprendendo, ele já está vendo, até que ele se inicie. Na iniciação, se ele for realmente alguém que tenha isso, porque o oráculo também vai te mostrar se essa pessoa tem possibilidade de transe ou não, ele pode virar com o santo, como a gente chama comumente dentro do candomblé. O orixá pode acontecer de trazer esse transe, e aí sim, ele vai ser iniciado como um Iaô, uma pessoa que tem essa possibilidade. Se ele não tiver esse transe, ele pode ser apontado como um Ogã, como um Mequede, que são auxiliares dentro de uma casa de muita importância, mas que não tem a possibilidade do transe. Deu para entender? Agora, espírito é uma outra questão, é uma outra coisa, né? Porque o espírito vem e há uma possessão. O orixá não. O orixá ele vem e ele provoca um transe naquela pessoa e daí para frente ele vai desenvolver-se conforme as obrigações que ele tome, os anos que ele está na casa, ele vai crescendo junto com a pessoa. O próprio orixá cresce também, entendeu? Eu venho de uma família católica, né? Então chegou uma certa época da minha vida, muito jovem ainda, que eu tive alguns problemas espirituais e tal. E na época não existia muito o candomblé aqui no nosso estado, pelo menos aqui no interior, não existia. Então eu acho que pela minha idade de santo inclusive, muitos babalorixás ou ialorixás que têm a minha idade também passaram pela Umbanda, né? Que era o recurso que se tinha na época. E depois se iniciaram para o candomblé. Comigo não foi diferente, foi assim também. Eu fiquei um período na Umbanda e depois eu sabia que eu fui indicado que eu teria que ser iniciado dentro do santo e tal. E fui iniciado e já estou há 39 anos dentro dessa vida, né? A iniciação, ela aparece de muitas formas, ou por uma necessidade que você tem por algum problema espiritual que aconteça, né? Outras pessoas vêm por gostar muito do candomblé e quererem estar e quererem se iniciar. Então, outros vêm porque estão doentes ou alguma coisa assim e acontece do orixá dar o transe, como eu falei, pegar e aí ter que ser iniciado. Então, existem muitas formas de iniciação, né? O meu foi por uma necessidade mesmo, de muito jovem ainda, passar por esse processo que eu não entendia e que ninguém entendia, e aí culminou nessa questão de ser iniciado, o que eu só agradeço até hoje. Passei por tudo que você puder imaginar, perante família, naquela época, começo de anos 70, por aí era muito mais difícil do que é hoje, né? Entendeu? Mas estamos aqui na luta. O candomblé hoje, para mim, é a minha vida, é tudo. A pessoa que eu me tornei, muito melhor do que eu era anteriormente, eu devo ao orixá. A compreensão, a vida, né? A maneira de você viver, de você acolher pessoas, de você conviver com pessoas, de você aprender com pessoas. Então, essa coisa te deixa com uma condição de ser humano muito melhor. Então, para mim, eu digo que foi assim tudo que eu precisava, porque o equilíbrio que faltava, a felicidade que faltava, a saúde que faltava,
tudo isso foi adquirido através desses anos dentro do Candomblé. Então, é algo assim que eu recomendo muito. Eu sou suspeito em dizer porque sou apaixonado por tudo isso desde muito cedo na minha vida. E estamos aqui ainda aprendendo, não é? Cada dia é um dia, cada pessoa que chega é uma história. Então, sempre há um aprendizado. Você aprende com seus mais velhos, que são... Você tem toda uma hierarquia, né? E você aprende com seus mais novos também. Às vezes você vê uma pessoa muito mais nova de orixá que está chegando dentro da sua casa e tudo, e te fala alguma coisa, ou te mostra alguma coisa, e você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, e você acabou aprendendo com o mais novo também. Então, é um mundo de conhecimentos, de você se dedicar e absorver, absorver, absorver. E, mais importante do que absorver, tentar passar também para os outros essa questão, esse aprendizado todo, que a nossa função, na verdade, é essa, né? Meu nome é Dulcineia Aparecida dos Santos, esse é meu nome civil. E aqui na casa eu sou Ialme Silé, a mãe do Axé. Tinha, sim, 19 anos quando eu conheci a primeira casa de Candomblé. E a partir daí a gente visitava, eu e algumas pessoas da minha família, a gente visitava as casas. Eu tinha uma curiosidade muito grande, né, de conhecer. Eu já era, na época, estudante de história e, assim, vinha de encontro, né, as respostas que eu buscava. E aí foi acontecendo tão naturalmente que, assim, eu tenho 18 anos já de feitura e antes disso frequentei uma outra casa há 18 anos, então são 36 anos nessa trajetória. As cantigas, quando nós assim temos um xirê, vamos dizer, o xirê de orixá, as cantigas elas nos ajudam a dar essa proximidade com o orixá. As rezas, quando nós iniciamos, nós temos a reza, nós rezamos desde o amanhecer, exaltando a luz do sol, o dia, a comida, nós agradecemos e oferecemos. Então, nós iniciados, nós agradecemos e rezamos a todo momento. Enquanto estamos ali recolhidos para a nossa feitura, para a nossa iniciação, nós estamos rezando e aprendendo e nos aproximando cada vez mais do orixá. O momento da nossa iniciação é exatamente isso, é para comungar. Você sai de um estágio, eu costumo dizer isso assim, às vezes para as pessoas entenderem com mais facilidade, você imagina que você tem uma vida tranquila. Mas você, por algum motivo, procurou a religião, procurou um babalorixá, você jogou, o orixá pede que você se dedique, porque a iniciação nada mais é do que uma dedicação maior. E aí você percebe que sua vida não era tranquila e tão organizada. Ela estava representada ali num recipiente, você imagina que você joga tudo aquilo e começa a organizar dentro do recipiente novamente todos os fatores emocionais que você tem, profissão, seu dinheiro, sua família. Então, para mim, o orixá é essa comunhão, é essa harmonia. Então, quando nós rezamos, nós estamos o quê? Agradecendo tudo isso que nós recebemos do orixá. No meu papel dentro da casa, eu não tenho eu não incorporo, né, vamos dizer. Então eu tenho uma função diferente. O que eu tenho que fazer? Eu cuido do pai de santo, né, enquanto ele está ali incorporado no orixá. Então, assim, é uma emoção, é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? E quando você se inicia, você vai sendo preparada para você também, a partir do momento que as pessoas vão chegando, filhos vão chegando no axé, você os ajude a cantar, a rezar, a se comportar, no sentido da evolução, do crescimento. A vida dentro do axé, dentro do orixá, é uma vida de resignação, é uma vida de muita disciplina. Diferente do que as pessoas às vezes pensam que nós temos assim,
o certo, o errado, o pecado, sabe, aquela coisa? Não, nós temos causa e consequência. Então você escolhe, você tem a liberdade, você vai agindo e você recebe em função das suas escolhas, entendeu? E o orixá, na maioria das vezes, o que ele faz? Ele você pode escolher, mas por aqui o sucesso é melhor, o caminho é mais tranquilo, vamos dizer, né? Então, assim, você tem que estar muito ligado, porque você pode também não aceitar, estar iniciado e não aceitar. Estar iniciada e não comungar com todas essas ações e também não colaborar em nada para o crescimento do seu axé, das pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, você tem que ter disciplina, você tem que estar, como tudo na vida, muito motivada para seguir em frente. E uma palavra do candomblé. Minha vida. Não tem outra. Vida, né? Você pediu uma, eu falei duas. Vida. Não tenho o que dizer. Meu nome civil é Marcelo Araújo, meu nome religioso Oruncó Obamilá. Eu conheci o candomblé muito cedo, tipo 9, 10 anos. Minha mãe na época frequentava a Umbanda e a entidade que tomava conta daquele terreiro disse que o meu caminho não era dentro daquele segmento, que era alguma coisa ligada ao orixá. E depois disso eu tive um caminho religioso cristão, fiz seminário, fiz propedêutico e fiz filosofia. E num dia desses, eu fiz, dentro do trabalho de antropologia social, eu fui fazer um trabalho sobre o candomblé, como funcionava, como já aconteceu aqui em casa também. E dentro da disciplina, o seminário te aponta os vários caminhos religiosos e para mim caiu o candomblé. E eu conheci uma casa e depois disso eu nunca mais. Estou com 37, estou no candomblé desde os 18 para 19. O candomblé é algo que não é que você experimenta. O candomblé é uma mudança radical. Você deixa de ser quem você é, você inclusive abandona o nome civil para assumir uma identidade daquilo que o orixá quer de você. Inclusive o nosso próprio nome religioso já quer dizer, já traz a missão daquilo que o orixá espera da gente, dentro da comunidade e dentro da nossa conduta de vida. Então, é impossível você só experimentar candomblé e depois mudar de vida. É algo muito radical. A escritora do Comer, Rezar e Amar dizia que ter um filho é como fazer uma tatuagem na cara. E candomblé é literalmente uma tatuagem no rosto. Você nunca mais consegue tirar. É algo que é ligado à sua alma e nunca mais você é a mesma pessoa. A hierarquia religiosa do candomblé, nós temos acima de tudo o babalorixá na nossa casa, né? O cargo feminino correspondente é Ialorixá, é o sacerdote supremo dentro de uma casa. Depois nós temos as funções administrativo-litúrgicos, que no caso dos homens chamamos ogãs e no caso das mulheres equedes. E os iniciados com mais de 7 anos com cargos tomados dentro da casa. Esses são que estão ali amparando o sacerdote, que é o babalorixá. Logo depois, mas não tão menos importante, nós temos os iaôs, que são os futuros sacerdotes, os que estão se iniciando na religião, aqueles que terão direito depois, inclusive, a iniciarem outras pessoas. E lá na base da pirâmide está o abiã, que é aquele que vem para poder conhecer a casa, aquele que está no processo pré-iniciação.
ele vem participar da comunidade, é tão importante quanto qualquer um outro, mas ele ainda não tem a função litúrgica investida sobre ele. Ele ainda é o postulante do candomblé. O candomblé, ele através dos símbolos que nós carregamos, ele é o que nos distingue. A cor de usual é o branco, que é a nossa cor tanto para festa, quanto para luto, para tudo. O candomblé é o branco. E de acordo com a idade de santo que você tem direito a usar mais adereços, contas mais grossas, incrustações de minerais ou até mesmo contas de cristais, esse tipo de coisa. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais paramentos você vai adquirindo. Enquanto houver ser humano, vai ter preconceito, né? Porque, afinal de contas, o preconceito ele vem daquilo que você não conhece. Nós temos essa cultura, a gente fala de resistir justamente por quê? Para que o outro tenha a oportunidade de conhecer aquilo que nós somos. Para que o outro possa ver e saber como é. Por isso resistir. Resistir nas tradições, resistir. Até hoje, aqui em casa, nós rezamos exatamente igual, da mesma forma, com os mesmos ritos, com as mesmas roupas, porque essa é a nossa forma de resistir, para que as pessoas possam ver e ter essa certeza de que o candomblé ainda é o mesmo. Nós passaremos, o candomblé vai ficar. Essa é a certeza de ser iniciado pelo orixá. Então, quando você leva a sua iniciação a sério, quando você é alguém que respeita o seu babalorixá, quando você é alguém que contribui para as obras da casa, que você está sempre presente, essa é a forma de você propagar. Você só pode dar um testemunho real de candomblé na sua vida se você vive ele na sua radicalidade. Ninguém pode falar de alguma coisa que não vive. E aqui é dessa forma como a coisa acontece. Mantendo as tradições, mantendo o mesmo jeito de fazer, os mesmos horários, as mesmas rezas, os mesmos orixás, para que as pessoas possam ter essa segurança de saber que isso não é algo inventado e nem algo transitório. É desse jeito que nós propagamos. Nós somos muito resistentes a modismos. Dessa coisa de, fulano está fazendo isso, mas o fulano está fazendo, então ele tem um jeito dele de fazer. O nosso jeito é resistir sendo exatamente mantendo a tradição. Meu nome civil, é Marcelo Carvalho. Meu Oruncó, que é o meu nome dentro do culto, é Oluxegum. Sou de Ogum. Candomblé, eu faço parte de uma estatística aí, acho que muita gente ouvindo a Umbanda. Muita gente vem da Umbanda, né? E eu com uns de 14 para 15 anos, perto da casa da minha avó, tinha um terreiro de Umbanda. E toda segunda-feira tinha os toques, aquela coisa de Umbanda, eu escutava da casa da minha avó as pessoas batendo palmas, que na época ainda a Umbanda era na palma e tal. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui até lá. Fui ver o que estava acontecendo e tal, o que era, e me encantei, né? Com todas as entidades, tal, Preto Velho, essas coisas de Umbanda mesmo, eu me encantei e comecei a frequentar e tal, e fiquei alguns anos, assim, frequentando essa casa, mas até que um dia uma entidade de lá mesmo me disse que eu tinha caminho espiritual e tal, mas que não era ali. Com toda a simplicidade dele, ele me disse isso. E eu fiquei sem entender, né? Até que um dia eu estava assim, mal, numa situação bem complicada, e eu tinha um amigo que falou, olha, que ia se iniciar no candomblé, e falou assim, vamos lá conhecer meu pai e tal, para ele abrir um jogo para você.
E eu fui e tal, e nesse jogo teve que tirar alguns ebós, né? Ele recebeu e disse que eu tinha que fazer um bori, eu não tinha nem ideia do que era. E eu fui fazer, marcamos e tal, e eu fui fazer, e nesse dia desse bori, o orixá do Pai de Santo, do Babalorixá, da casa na época, questão, incorporou, né? Ele foi tomado pelo orixá, que era o Molu, e me suspendeu para Ogã lá. E eu fiquei 2 anos nessa casa, o Pai de Santo veio, mas assim, não me iniciei, foi apenas suspenso, é uma pré-indicação, assim, a suspensão, o apontamento de Ogã, né? E esse mesmo amigo, que era dessa casa e tal, marcou um jogo com o meu pai, hoje aqui, com o pai Valério. E eu vim acompanhá-lo, assim, e a gente começou a conversar nesse dia e tal, e eu gostei tanto dele, a gente conversou tanto que eu marquei um jogo aqui. Marquei um jogo aqui, tirei um ebó, dei um bori aqui e tal. Fiquei aqui 3 a 4 anos, que a gente chama de abian, né, que é o ano iniciado, a pessoa simpatizante, né. Fiquei aqui até que um dia, numa festa de Oxalá, o dono da casa, ele me suspendeu para Ogã, aqui também. E me iniciei logo na sequência e estou aqui até hoje. Eu sou a Shogun aqui. A Shogun no Candomblé é um sacerdócio também. Muitas vezes as pessoas assim acham que é pura e simplesmente. É que o Shogun é o Ogã responsável pelo sacrifício animal, certo? Como a gente costuma dizer, pela sacralização, né, do animal. Então, assim, eu sou a pessoa responsável por isso, né? Que é um cargo de muita responsabilidade, quer dizer, todos são, mas é um cargo de muita responsabilidade, é um cargo que você tem que estar focado, enfim, interagindo realmente com a energia fluindo ali, com o orixá que está ali, porque é uma parte muito delicada do culto, né? No Candomblé existe cargo e função para tudo, né? Para quase tudo, eu acho, ou para tudo. E sempre existe um responsável, né? Pelo atabaque, pelo tambor, que é o Onilu ou o Alabê. Mas Ogã assim, em qualquer casa séria, o Ogã ele faz tudo. O Ogã é para a telha que quebra, o Ogã é para o chão que limpa, o Ogã é para a árvore que se corta, é para o sacrifício animal, é para tudo. E para o toque também, né? Aqui em casa nós não temos um Alabê confirmado, mas nós tocamos. Né? Eu vim tocando aqui, aprendi com os meus mais velhos aqui. Assim, e o toque é uma coisa que é muito interessante. Na realidade, cada orixá, podemos dizer que ele tem um toque, não diria específico, mas que o caracteriza, né? Existem alguns toques que são específicos para orixás. Por exemplo, o Ibi, que é o toque específico para Oxalá, que ele é mais pausado, mais sincopado, mais arrastado, ele é mais lento. Como o Ibi é o caracol. Então, a gente é uma analogia justamente a isso, né? A esse passo lento de Oxalá, mas que o Ibi não existe obstáculo para ele, né? Ele passa por cima de parede, de planta, quer dizer, é devagar, se vai ao longe, né? Existe outros toques, por exemplo, o Adarrum, né, que as pessoas indicam a Ogum, outros orixás também dançam o Adarrum, mas existe o Adarrum para Ogum, enfim, o Sató para Euá, né, o Runtó para Oxumaré, enfim. Mas existe uma infinidade de toques, assim.
Em uma palavra, eu acho não, amor. Porque paixão é efêmero, né? Amor você aprende a lidar com ele. E você, quando você sente amor por uma coisa, amor. Perfeito. Tá certo. Obrigado. Eu cheguei na casa, eu estava passando por uns problemas, né, pessoais, como todos passam, quando chega num culto religioso. Então eu conheci o axé, fiquei encantada pelo axé, pelo meu pai. E um dia nós conversando, eu falei para ele que eu tinha vontade de me iniciar. E assim nós fizemos um jogo e realmente meu pai, que é Ogum, estava pedindo minha feitura. E assim eu me iniciei. O Ogum para mim é tudo. É o ar que eu respiro, é meu marido, é filho, é um pai. Então Ogum é minha vida. Tudo que eu faço é por Ogum. Bom, eu vim a conhecer o axé por causa da minha mãe, que é a Bioná. E como eu me iniciei, eu tava numa sexta-feira, como hoje, né, no Ebô de Oxalá, e a gente tava rezando, e aí eu bolei, e aí eu tive que fazer santo. Explica como você bolou, é isso? É. O que significa? Durante as rezas, Logum Edé tomou posse do meu corpo e eu tive que fazer santo. Ele quis que eu fizesse. Certo. E você lembra desse processo? Você Não. lembra das sensações, o que você sentiu, pelo menos até uma certa parte? Não, eu senti que eu fiquei um pouco, como que eu falo, um pouco ansioso e depois eu não lembro de mais nada.